Você quer saber como criar o seu próprio podcast? Então vem comigo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Bruno Leite e eu falo sobre tudo o que você precisa saber para perder o medo de falar com a câmera e para gravar vídeos excelentes, mesmo com um baixo investimento. Então vem comigo porque hoje eu vou falar sobre podcasts, tá? E aí você deve estar se perguntando, Bruno, mas por que eu iria querer abrir o meu próprio podcast? Se você me acompanha pelo Instagram há algum tempo, você sabe que eu já estou produzindo aí um conteúdo ensinando as pessoas a perderem o medo de falar com a câmera. E o podcast, ele é uma coisa que ajuda demais nesse sentido, porque pense comigo, se você está querendo perder o medo de falar com a câmera, vai ser muito mais difícil você pegar a câmera aqui como eu estou fazendo e falar com a câmera do que você simplesmente ter a câmera do seu lado, você olhar para um participante e você falar com esse participante. É muito mais fácil, sabe? Porque uma câmera, ela não é uma pessoa. O nosso cérebro, ele não foi criado para falar com objetos. Inclusive, se você fizesse isso há 100, 200 anos atrás, isso seria uma loucura, seria considerado loucura. Você pegar um objeto inanimado que não pode ouvir você, que não pode te responder e você falar com esse objeto. Isso seria considerado loucura. Então imagine uma pessoa que do nada tá falando, sei lá, com um copo, com a xícara. Essa pessoa iria ser taxada de louca. E ainda hoje a gente tem um pouquinho disso instalado no nosso cérebro. Então a gente não foi criado para falar com um objeto, a gente foi criado para falar com outras pessoas. E é justamente essa a maior dificuldade que a gente tem, porque esse é um bloqueio que está instalado na nossa mente. Além disso, tem outras partes que, por exemplo, você pode ter um medo de um julgamento da outra pessoa. Você pode ter um medo de acabar errando num vídeo e você sabe que aquilo ali vai ser uma prova registrada de que você errou. Por quê? Porque a gente é criado desde cedo para não errar, sabe? Quando uma criança erra, quando uma criança comete um erro, o que é que os pais fazem? Os pais brigam, os pais colocam de castigo. E lógico que eu não vou entrar nessa parte, até porque eu não falo sobre isso, eu não entendo sobre, não sei se é o mais correto ou não é, brigar, colocar de castigo, mas isso é o que acontece. E pra gente ali, a gente vai sendo educado a não errar, a não cometer erro. A sociedade que a gente vive hoje em dia é uma sociedade que não permite erros, que não permite, é uma sociedade que quer tudo muito perfeito, porque ninguém tem tempo para estar errando hoje em dia. Hoje em dia todo mundo quer acertar, todo mundo quer crescer muito rápido, todo mundo quer se desenvolver. Ninguém quer estar errando, só que as pessoas se esquecem que é do erro que vem o aprendizado. Então, pessoal, hoje eu vou falar justamente sobre essa questão do podcast. Eu não quero fugir desse assunto, tá? Até porque tem vários outros vídeos aqui no canal que falam sobre essa outra questão de perder o medo de falar com a câmera. Mas se você quer perder o medo de falar com a câmera, uma das formas mais fáceis, sem dúvida, é convidar alguém para fazer um podcast com você. Inclusive, eu falo sobre isso na minha mentoria, que é o Fala em Vídeo. Eu falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre você convidar outras pessoas para gravarem com você. Primeiro de tudo, então esse vídeo aqui vai ser para explicar tudo que você precisa saber, para abrir o seu próprio podcast, tá? Porque ao longo desse ano, que eu já produzi mais de 50 episódios de um podcast, que não é meu, mas eu tava ali nos bastidores olhando e eu fui conseguindo identificar, sabe, o que mais dava certo e o que mais dava errado em cada episódio e o que podia ser melhorado. Além disso, eu conversei muito com os produtores do podcast e eles também foram passando as ideias deles e eu pude perceber o que é que estava acontecendo ali. Então, primeiro, a primeira coisa que você vai precisar saber, tá? É definir o propósito e o estilo do seu podcast. É definir o público-alvo, para quem você vai falar. Por quê? Porque não adianta você pegar um tema diverso hoje, amanhã você falar sobre outra coisa. Por quê, Bruno? Por que isso não dá certo? Porque quem fala com todo mundo, quem tenta agradar todo mundo, não agrada ninguém. Quem tenta agradar todo mundo, primeiro, não está agradando a si mesmo. E a partir do momento que você não agrada a si mesmo, você está ali. É como se você não fosse autossuficiente. As pessoas hoje, elas querem pessoas
que tragam uma luz para os problemas delas. Elas querem pessoas confiantes de si. Elas não querem pessoas que não sabem como ajudar, a não ser que seja entretenimento. Mas aí é outra área que eu não falo sobre isso, tá? O meu foco é ajudar pessoas que querem ajudar outras pessoas trazendo conteúdo relevante. Então, infoprodutores, por exemplo. Então, primeiro de tudo, você precisa saber para quem você vai falar e quais são as dores que o seu podcast resolve. Por exemplo, se é um podcast que fala sobre desenvolvimento pessoal, para quem é que esse podcast ele está direcionado? Entendeu? Por exemplo, pode ser para pessoas que estão querendo perder o medo de falar com a câmera, por exemplo, que elas vão ter uma dor específica. Na hora que você começa a falar, você começa a se conectar com as pessoas, porque as pessoas vão ver, nossa, olha, o Bruno, ele sabe, ele é como se ele me conhecesse. Então, não adianta você hoje trazer uma pessoa. Você pode sim trazer várias pessoas diferentes caso você queira convidados no seu podcast. Mas você não pode trazer de forma que o tema ele não se alinhe um com o outro. Porque você precisa olhar. De todos os participantes, eles precisam ter algo em comum. E se você vende uma mentoria, vende um curso, por exemplo, o ideal é que você convide apenas alunos que alcançaram a transformação que você promete. Ou seja, se eu prometo perder o medo de falar com a câmera, eu só posso convidar alunos para o meu podcast, alunos que perderam medo de falar com a câmera. E assim, esses alunos precisam ter uma história legal, tem toda uma estrutura para escolher as pessoas que vão participar do seu podcast. Não é simplesmente sair escolhendo a dedo aleatoriamente, tá? Então, tem toda uma estrutura. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo sobre isso. Depois, eu tô olhando ali uma cola do meu roteiro. Então, depois, você vai precisar estabelecer objetivos e metas para o seu podcast. Ou seja, não adianta você, acordei hoje com vontade de abrir um podcast, e aí você vai lá, grava o primeiro vídeo. Legal, teve, sei lá, 50 pessoas. Gente, é normal, tá? Primeira live que você vai fazer, primeiro podcast que você vai abrir, primeiro episódio é sempre o que mais vai ter gente. Vai ter mais do que o segundo, tá? A partir do segundo é normal que comece a crescer. Mas o primeiro episódio, ele sempre, ou na maioria das vezes, a não ser que você esteja usando uma estratégia muito boa, o primeiro sempre vai estar mais assistido que o segundo. Por quê? Porque as pessoas que te seguem, as pessoas que te conhecem, elas vão abrir por curiosidade. Então, o primeiro episódio, primeira live, vai sempre ter muita gente curiosa, tá? Eu trabalho com lançamento há mais de um ano e todo expert que eu começo a lançar, primeira live é sempre mais assistida do que a segunda. Que as pessoas veem, olha, fulano ali tá fazendo uma live, tá fazendo um vídeo, nossa, que legal, deixa eu abrir para olhar o que é, do que se trata. Aí vê que o fulano grava, que não é comédia, que não é entretenimento, vê que fulano grava vídeo somente para ajudar um público específico de pessoas. Pronto, a partir dali, ninguém mais, os curiosos não abrem. Por quê? Porque geralmente, quando você usa uma estratégia específica de conteúdo, o seu objetivo é parar de atrair curiosos. Por quê? Porque curiosos não compram, curiosos não dão engajamento, curiosos só dão ibope, é que chama hoje em dia nas redes sociais. Eu não tenho tempo de estar acompanhando muito, mas eu acho que é assim que falam hoje em dia. Então, você vai ter ali basicamente um efeito placebo, que são pessoas que assistem seus conteúdos, mas que não têm o menor interesse. Entendeu? E isso é péssimo, porque pessoas que não têm interesse não compram. Eu me sinto orgulhoso quando eu consigo não, né? Sempre que eu tô fazendo a estratégia eu consigo fazer isso. Sempre que um expert que eu lanço, ele começa a perder seguidores, mas ele começa a ganhar seguidores mais engajados. Então, às vezes, um expert que eu tô lançando, ele tinha, sei lá, 1.000 seguidores. 1.000 seguidores. E aí, o engajamento dele tava alto. Ele postava qualquer coisa nos stories, 400 pessoas viam, 500 pessoas viam. E aí ele começa a produzir o conteúdo que eu falei. Detalhe, tá? 400, 500 pessoas viam, mas ninguém comentava. Então, vamos supor que é um expert do nicho de emagrecimento. Ele colocava lá, ele postava um conteúdo e colocava lá, você quer saber quais são os alimentos que fazem você emagrecer?
E aí o pessoal não dava muito valor, sabe? E aí a gente começa o trabalho ali do lançamento, o expert começa a ganhar seguidores, começa a subir para 1.200, 1.300, o engajamento dele cai. Por incrível que pareça, o engajamento cai. Vamos supor que antes 500 pessoas viam os stories. Agora vão ser 400, vão ser 300. Por quê? Porque é o pessoal que está entrando, que tem interesse no conteúdo, que é o pessoal que realmente pode comprar. Eu não sei o que você prefere. Você prefere ter 10 mil seguidores que não compram, que não dão tanto engajamento assim só por status, ou você prefere ter 100 seguidores que vão te dar um retorno de 10 mil reais? Então fica aí a dica para você pensar. Nem sempre seguidores significa audiência. Nem sempre pessoas acompanhando sua live, pessoas acompanhando o seu podcast significa audiência. Não, não tem nada a ver, tá? Lógico que uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores vai ter uma audiência muito grande também. Mas número de seguidores e audiência não é a mesma coisa, tá? Se você trabalha com lançamento ou se você usa alguma estratégia específica para crescer esse número de seguidores de forma correta, então sim, talvez o número de seguidores tenha alguma coisa a ver ali com a audiência, mas nem sempre, tá? Então, assim, outra coisa, então você vai colocar as metas, tá? Então, Bruno, como é que eu coloco essas metas? Você vai ter 3 metas. A primeira meta é uma completamente alcançável. A segunda é uma que você vai precisar se esforçar mais um pouco para poder alcançar. E a terceira é uma mais difícil de todas. Mas nenhuma delas pode ser impossível, tá? A primeira precisa ser muito fácil, a segunda precisa ser de nível médio e a terceira muito difícil. Mas nenhuma impossível. Ou seja, que tipo de metas são essas? Por exemplo, você pode colocar metas. Vamos supor que você acabou de abrir seu podcast. Você pode colocar metas para no 5º episódio você ter 100 pessoas, 100 visualizações, ou então uma meta de comentários. Você pode colocar uma meta para no 5º episódio você ter 50 comentários. E isso é completamente possível, tá? Se você tiver o mesmo público alinhado ali, as pessoas vão começar a seguir você. Nossa, olha, o podcast do fulano ensina como fazer o bebê dormir, por exemplo. Ou então, olha, podcast do fulano ensina como empreender, como começar a empreender vendendo balinhas personalizadas. Ou então, ensina como empreender vendendo aquelas bombinhas de São João, sabe? Como investir R$ 50 e voltar 1.000. Então, se você tem um podcast específico para um público específico, o público vai começar a seguir você porque vai se interessar, porque sabe que os temas são parecidos. Agora, se você tem um podcast que é completamente desalinhado, as pessoas elas vão começar a olhar, nossa, episódio de hoje foi incrível, mas a pessoa não segue. Por quê? Porque ela sabe que o próximo episódio vai ter um tema completamente diferente. Ela está interessada no tema de hoje, sei lá, o tema pode ser plantas. A pessoa está interessada a criar um jardim em casa, ou então a criar uma horta, mesmo sem ter espaço, sem ter quintal, a criar uma horta vertical e conseguir cultivar os próprios alimentos, assim, de horta, sabe? Tipo tomate, alface. Mas ela sabe que o próximo episódio vai ter um tema completamente diferente, então ela não vai seguir você. Ela não vai se inscrever no seu canal do YouTube. Então você precisa ter um tema alinhado. Porque se você tem um tema alinhado, a pessoa sabe. O episódio de hoje ela se interessou. Nossa, ele ensinou a como criar o jardim vertical. Mas eu tenho uma dúvida. Eu quero saber qual é o tipo de adubo que eu preciso usar para o tomate. Porque eu não sei. Eu tenho medo do meu pé de tomate morrer, por exemplo. E aí a pessoa sabe que o próximo vídeo que você postar, você vai responder essa dúvida, ou vai ter uma chance muito alta de responder essa dúvida. E como ela tá querendo aquilo ali, ela vai começar a seguir você. E aí é a oportunidade perfeita para você vender um curso, por exemplo, vender uma mentoria, tá? E vende muito, tá? Vende, tipo, não é só esses cursos, de como ganhar dinheiro. Não, são pequenas dores que você resolve e que as pessoas compram. Eu próprio tenho uma mentoria sobre gravação de vídeo. Então, segundo, pessoal, agora que você estabeleceu as metas e os objetivos do podcast, você vai fazer um planejamento e uma pré-produção. Primeiro, você pode criar um nome. E aí, para criar nome, não tem segredo, tá? Não tem segredo para criar nome. O nome só não pode ser um nome que alguém já tenha ou um nome que seja pejorativo. Por exemplo, um nome que as pessoas olhem e achem assim meio estranho, sabe?
não sendo assim, não sendo cópia de ninguém, porque ninguém quer usar cópia, sabe? Todo mundo quer usar o original. As pessoas meio que sentem vergonha de usar cópia, de seguir cópia, sabe? Tipo, é, então, sabe, aquele sapato, por exemplo, que você comprou, ou aquela blusa que tem a etiqueta de uma marca, muito parecida com a marca, mas que tá na cara que não é aquela marca, geralmente a maioria das pessoas tendem a querer cortar a etiqueta, sabe? Então, você vai precisar planejar um nome, e aí tem várias dicas, você pode começar a anotar os nomes que você quer, você pode pedir a ajuda do chat GPT, por exemplo, mas não tem segredo, tá? Escolhe um nome que seja aceitável e pronto. O nome, ele pega com o tempo. Não é uma coisa que você vai criar agora e as pessoas vão falar, nossa, que nome incrível. Não, é uma coisa que pega com o tempo. Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei o nome Marvel, inclusive, eu pensei, nossa, que nome estranho, sabe? Tipo Marvel. E aí depois de um tempo eu comecei a gostar. Então, então você vai precisar criar um nome e você vai precisar desenvolver a identidade visual. Aqui não precisa caprichar tanto, tá? Faz o básico bem feito. Escolhe, por exemplo, lá as cores. Escolhe uma cor que você gosta ou uma cor que se conecte com a sua audiência. E todas as artes, tudo, você vai publicar ali mais ou menos usando aquela cor. E aí, outra coisa, você vai precisar criar um plano de episódios. Então, é aquela questão lá do conteúdo, conteúdo alinhado. Se o seu podcast fala sobre plantas, você vai criar uma lista de temas. E você tem que ter em mente de que todos aqueles temas precisam ajudar a pessoa que vai assistir o seu podcast a alcançar aquela transformação que você promete. Ou seja, se você ensina, eu ensino as pessoas a criarem uma horta vertical dentro da própria casa e cultivar as próprias hortaliças, por exemplo. Então, todo podcast, ele tem que estar alinhado com essa transformação. Ele tem que encaminhar a pessoa para essa transformação. Não adianta você falar, nossa, eu ensino as pessoas a criarem uma horta vertical em casa e do nada você gravar um vídeo ensinando a fazer pipoca. Pipoca. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Então, faz tudo alinhado, tá? Você pode começar pensando quais são as dores das pessoas. Por exemplo, se uma pessoa quer criar uma horta vertical em casa, provavelmente ela está achando caro os produtos do mercado. E aí você já pode abrir um episódio, anota lá, um episódio vai ser falando sobre os preços das coisas no mercado que está subindo cada vez mais. Pode ser outra coisa, outra dor que as pessoas têm. Os produtos que vendem no mercado, nos hortifrutis, eles são cheios de agrotóxicos. Então coloca lá o mal que o agrotóxico pode fazer para você. Começa a pesquisar, tá? Usa o gatilho da razão. Ou o agrotóxico tal, que é muito utilizado, faz mal por causa disso, disso e daquilo. E aí você vai estar usando a razão, vai mostrar que você sabe do que você está falando. E depois, você pode preparar o equipamento necessário. O equipamento que eu recomendo, caso você não tenha câmera, é o seu celular e um fone de ouvido e tá tudo certo, tá? E aí você vai para um ambiente, se o podcast é de vídeo, você vai precisar preparar um ambiente. Talvez você queira uma mesa, talvez não, talvez seja só um fundo de gravação. E aí você vai falar sobre isso. Podcast é algo de áudio, porém que as pessoas fazem vídeo também. Então, você não precisa gravar vídeo para o seu podcast. Você pode fazer ele usando um telefone e o microfone do fone de ouvido, porque a qualidade do som fica muito boa. E aí você pode postar no YouTube. Você coloca uma capa legal e coloca o áudio de fundo e posta no YouTube. Você pode colocar no Spotify. É bem simples, se vocês quiserem. Eu posso trazer um tutorial aqui ensinando. Então, mas se você quer fazer de vídeo, você pode usar o seu celular para gravar vídeo e aí você vai precisar de um microfone. Microfone tem de todo tipo, tem uns mais baratos, outros mais caros. Você pode usar o do fone de ouvido, como eu já falei, não fica tão profissional. Eu sei que hoje em dia as pessoas têm essa questão de podcast tem que ter microfone. Se você mora aqui perto da minha região, aqui na região tem a Relunet, que ela aluga o estúdio para quem quer abrir podcast, para quem quer gravar vídeo. E provavelmente na sua região deve ter também alguma empresa, algum estúdio que aluga o espaço e aí você pode ir atrás desses espaços. Lógico que vai acabar saindo um pouquinho mais caro, né? Vai pesar no seu bolso, até porque a maioria dos estúdios cobram entre
entre R$ 80 até 120 por episódio, por hora, tá? Então pode acabar saindo um pouco salgado, mas a qualidade vai ficar excelente. Outra coisa também que você pode fazer é... Tá, então voltando mais um pouco nessa questão do equipamento necessário, outra coisa que eu não expliquei, você pode também abrir em casa, porque pense comigo, você pagar R$ 100 por episódio, se você vai fazer um episódio por semana, é R$ 400 por mês. Com R$ 400 você já compra seu próprio microfone, tá? Você não compra a câmera, mas a maioria dos celulares, eles têm uma câmera muito boa. Então, talvez não dê para você transmitir ao vivo, mas já vai dar para você gravar seu próprio podcast. Para vocês terem ideia, esse microfone que eu estou usando aqui, ele é um microfone direcional, tá? Que ele vai em cima da câmera. Ele foi R$ 280. Você encontra modelos menores, modelos mais baratos, modelos mais caros até. Porém, o básico, começa com o básico, tá? Garanta uma qualidade aceitável e começa aí a produzir conteúdo, porque é como eu costumo falar, o que importa é o conteúdo. Se você quiser dar um tratamento no ambiente, questão de iluminação, você pode ter uma ring light, que é como eu estou usando aqui. Eu não estou mais com aquela iluminação que eu usava antes, eu me desfiz da maioria das lâmpadas depois que eu parei um pouco de produzir os vídeos aqui para o YouTube, mas você pode sim começar com pouca coisa aí, tipo uma ring light e aquela luz que eu estou usando ali de fundo, o restante é a iluminação aqui do meu próprio do quarto. Então, e a questão de sonora, preparar o ambiente, caso você... Aqui eu não estou usando nada, tá? Inclusive talvez esteja com um pouco de eco, talvez vocês estejam escutando um pouco de eco aqui no vídeo. Porém, uma coisa que você pode fazer é por trás da câmera você estender um lençol, tá? Coloca um lençol. Por quê? Porque o lençol ele vai impedir um pouco desse eco. Então, assim, um lençol já ajuda demais. Mas se você quiser, você pode comprar, assim, espuma acústica e você mesmo aplicar no ambiente. Pode aplicar no teto, pode passar em uma parede específica, pode passar no fundo que você quer gravar vídeo, entendeu? Então, tem várias possibilidades. Então, outra coisa, você vai criar outra coisa. Tem alguns formatos que você pode usar no podcast. Inclusive, você vai conseguir identificar alguns aí que talvez você acompanhe na internet. Por exemplo, tem o formato de entrevistas, que é basicamente você vai convidar alguém para fazer uma entrevista onde você vai entrevistar a pessoa. E lógico que podcast é uma conversa. Então, você vai meio que conversar sobre a vida da pessoa, sobre o que a pessoa fez para estar ali. Entendeu? Então, se é uma pessoa que, se você vende um curso de como produzir o próprio jardim, de como produzir a própria horta vertical em casa, então tem que ser uma pessoa que já conseguiu produzir a própria horta. Então tem que ser um aluno que já alcançou a transformação que você promete. E aí esse aluno vai falar sobre... Por quê? Porque ninguém quer ver processo. Processo todo mundo está vivendo. As pessoas querem escutar pessoas que alcançaram o que elas querem alcançar. Então, se eu quero aprender a produzir o meu próprio jardim, eu falo jardim o tempo todo, olha, minha própria horta vertical em casa, eu quero escutar pessoas que já conseguiram produzir a horta delas. Então, não é uma coisa tipo, vou trazer uma pessoa que está no processo. Não, porque ninguém quer ver processo. Processo todo mundo está vivendo. As pessoas querem ver resultado. Então, você vai chamar um aluno seu que já conseguiu alcançar a transformação que você promete, que nesse caso do exemplo que eu estou dando é fazer o próprio jardim, a própria horta vertical em casa, e você vai entrevistar, quais foram as dores que você passou, quais eram as dúvidas que você tinha. Por quê? Porque as pessoas que estão assistindo, elas vão se identificar e elas vão você meio que vai acabar entregando um atalho fazendo isso, um atalho para a pessoa alcançar a transformação. Por quê? Porque o aluno que está ali, o aluno que já alcançou a transformação, na hora que ele contar a história dele, automaticamente ele vai dar dicas para quem está assistindo. Então, é meio que uma coisa de dar dicas e quebrar objeções. E aí, você vai selecionar o formato, pode ser entrevista, pode ser um monólogo, ou seja, pode ser só você falando, igual eu estou fazendo aqui. Inclusive, caso você não tenha orçamento para investir no momento, você pode fazer um podcast virtual, por exemplo. Você pode usar aplicativos como o StreamYard, uma plataforma, por exemplo, do StreamYard. E aí você convida a pessoa e vocês fazem uma live juntos, cada um na sua casa, entendeu? Então,
não tem desculpa para não abrir seu próprio podcast. E aí você pode... E aí tem no roteiro aqui, tá algumas dicas para melhorar a qualidade do áudio, que eu já falei, já expliquei sobre a questão do lençol, a questão de você escolher um ambiente que tenha muita coisa. Por exemplo, aqui atrás de mim eu coloquei bastante coisa nos nichos, na mesa, para tentar cortar um pouco desse eco. Porém, como eu estou falando aqui diretamente para a parede lisa, então talvez tenha um pouquinho ainda desse eco. Outra coisa, se você precisar editar, dá para editar pelo celular. Eu vou começar a gravar algumas aulas aqui, tá? Para você fazer os seus cortes. Dá para fazer por aplicativos como o CapCut, que é gratuito. E outra coisa, você vai precisar escolher a plataforma. Plataforma que eu indico é sempre YouTube. Caso você queira, você pode encaminhar, por exemplo, para o Spotify, para outras plataformas também. Caso você queira, você pode também fazer uma distribuição de conteúdo, tá? Geralmente, se você vende cursos, você já faz isso. Então, você vai distribuir o conteúdo, vai fazer os cortes do seu podcast e vai distribuir. Distribuir como, Bruno? Fazendo tráfego pago, que é basicamente os anúncios do Instagram e do YouTube, tá? Seleciona o melhor conteúdo, somente o melhor. Por quê? Porque vai baixar o custo de distribuição, porque vai ser um conteúdo que as pessoas gostam. E aí você vai começar a crescer mais rápido o seu podcast. Lógico que isso só é viável se você quer vender alguma coisa depois. Se você não quer vender, não tem para que você fazer a distribuição. Porque se você quer, por exemplo, depender só da monetização do YouTube, a monetização não cobre o que você investiria em tráfego pago. Gente, o vídeo tá um pouquinho longo, tá? Então eu não vou me estender muito, mas basicamente eu vou recapitular alguns pontos aqui que a gente viu. Primeiro, eu falei sobre a importância dos podcasts, que inclusive é uma coisa que está tendo muito hoje em dia e que inclusive é uma coisa que você pode usar para perder o medo de falar com a câmera. Eu também ajudei você a definir o público-alvo do seu podcast, ajudei você a planejar a produção, ajudei você com dicas sobre gravação e sobre distribuição, formas de crescer o seu podcast. Então, outra dica também que eu posso dar. Você vai selecionar aquelas falas impactantes, sabe? Aquelas falas que são motivacionais, por exemplo. Você vai fazer um corte ali e você vai publicar no Instagram, no TikTok. Mas você não vai colocar áudio. Por quê? Porque caso as pessoas queiram usar o seu áudio no vídeo delas, elas não vão conseguir se você tiver usado um áudio do Instagram ou do TikTok, por exemplo. Vamos supor que eu acabei de fazer uma publicação. Eu quero usar a música, sei lá, eu quero usar uma música que eu gosto. O ideal é que você coloque essa música dentro da edição. Outra coisa também é que se você usar elementos interativos como a própria música, você não consegue distribuir o conteúdo depois. Mas a entrega desse formato de conteúdo, que são os shorts do YouTube, são os reels do Instagram, o próprio TikTok, eles têm uma entrega muito boa. Então talvez você não precise distribuir. Você só iria estar impulsionando mais ali. Então essa é uma dica muito boa, tá? Por quê? Porque essas falas impactantes, as pessoas vão querer usar nos vídeos delas. Por exemplo, se é uma fala do Dia das Mães, e num podcast, uma das participantes que é mãe, falou uma fala que é emocionante, que é impactante, e você vai lá e publica, e depois grava um vídeo usando esse som, sei lá, com fotos, com imagens, você meio que vai estar impulsionando ali no formato de trend, sabe? E talvez os seus ouvintes, a sua audiência queira também usar aquele áudio ali para gravar vídeos para elas. Por quê? Porque quando uma pessoa convive muito com outra, acaba gerando um vínculo de amizade. Quando você aparece muito para as pessoas entregando conteúdo de valor, meio que você vai estar gerando fãs. Então, as pessoas vão querer usar ali o áudio que você publicou. Então, é uma ótima forma de fazer as pessoas compartilharem o seu conteúdo. Então, pessoal, se você ficou com alguma dúvida, comenta aí para mim, que eu vou estar gravando vídeo para responder as dúvidas, tá? Dúvidas sobre conteúdo, sobre equipamento, qualquer coisa. Comenta aí para mim saber quais foram as dúvidas que restaram, que eu vou estar gravando outros vídeos. Gratidão por você ter assistido até aqui. Se inscreve no canal e ativa as notificações e até a próxima.